Oi, pessoal, tudo bem? Então vamos lá para a nossa segunda etapa dessa aula inicial aqui sobre tensão e deformação. Vamos falar agora sobre diagrama tensão, deformação e lei de Hooke. Se você quiser ver a primeira aula, é só voltar lá para ver os entendimentos, né, e as definições de deformação específica e coeficiente Poisson. O gráfico tensão-deformação, geralmente falado como diagrama também, mas ele nada mais é do que um gráfico, ok? Onde eu vou relacionar as tensões que vão acontecer na peça pelas suas deformações específicas que ocorrerão, beleza? Então, normalmente, para essa obtenção desse diagrama, a gente tem que fazer um ensaio em um laboratório. Pode ser um ensaio de tração ou um ensaio de compressão. Sei lá, um exemplo. Se eu estou falando do CA50, o aço que a gente utiliza na construção, obviamente que eu vou fazer ensaios de tração. Se eu estiver falando de um corpo de prova cilíndrico de concreto, eu estou falando de um ensaio de compressão e ambos vão me gerar esse gráfico, tensão, deformação específica, que caracteriza as propriedades do material específico que eu estou avaliando. Perfeito? Então, vamos lembrar aqui, né, o que é a deformação específica, conforme nós falamos na aula anterior. Nada mais é do que a relação do quanto esse material vai aumentar em função do carregamento, não é isso? Ó, que eu dependo desse carregamento para que esse cara ocorra, não é? Dividido por quem? Dividido pelo comprimento inicial da peça. Só que agora entra um segundo ponto de avaliação, né, que eu não posso esquecer. Se eu fizer uma seção nessa peça, eu vou olhar lá para dentro e vou ver que existe uma área de seção transversal. Não é isso? Vamos lembrar qual que é a relação de quando eu pego essa força e divido por essa área? Eu vou ter a tensão que vai acontecer nessa peça. Então, eu posso avaliar isso aqui da seguinte maneira, ó. Eu tenho uma tensão que vai o quê? Que vai transitar por esta peça, não é isso? Eu tenho uma tensão que vai transitar por essa peça. E aí, pessoal, onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar no gráfico tensão-deformação. Porque se eu faço essa relação aqui, ó, tensão por deformação específica, eu caracterizo o meu material sem precisar saber da seção desse material. Ok? Então eu faço um gráfico que vai me mostrar uma propriedade desse material, ou seja, como ele vai se comportar em função dos carregamentos que vão acontecer em estruturas que vão estar utilizando esse material. Pode ser aço, pode ser madeira, pode ser concreto. Todos esses que eu te falei têm as suas curvas específicas que são levadas em consideração na nível de dimensionamento, ok? Então vamos pegar um exemplo aqui, como que vai funcionar, né, essa curva, né? Essa curva no geral aqui eu vou colocar ela de uma maneira mais básica e já vou te mostrar uma diferença básica principal que ocorre nela. Quando eu começo a ter vamos pegar um exemplo de um corpo de prova qualquer, pode ser um vergalhão, tá? Tem aqui um vergalhão de aço e vou submetê-lo à tração até ruptura, né? E esse vergalhão pode ser de CA50. Ok? O que vai acontecer com esse material? Conforme eu vou aumentando as tensões nele, obviamente, ele vai o quê? Ele vai começar a ganhar o ΔL, não é isso que a gente acabou de comentar ali agora há pouco? Ou seja, ele vai começar a se alongar. Não é isso? Mas observe aqui, ó. Eu vou começar a alongar, alongar, alongar. E observe que a fase inicial desse gráfico, no geral, não só para o CA50, mas para alguns materiais, ela é uma reta. O que significa ser uma reta? Significa que eu ainda estou na fase elástica do material. Na fase elástica do material. O que significa isso? Significa que se eu tiro este carregamento aqui, ó, essa peça, ela volta ao seu tamanho original. Vamos pensar aqui um exemplo que eu gosto de falar sempre, que é os elásticos de dinheiro, aquele amarelinho, né? Então, se você pega e só faz uma deformação bem pequenininha nele e você tira o carregamento, ela tende a voltar ao seu tamanho inicial. Mas agora pensa, eu vou pegar e esticar ele bastante, vou começar a esticar, esticar. Quando eu solto, ele não vai estar mais no seu tamanho original, na verdade, ele não relaxou, digamos assim. Então, esse relaxamento, a gente chama ele de fase plástica. Então, quando este gráfico entra na fase plástica, eu tenho uma mudança de comportamento do gráfico, né? Então, ele entrou na fase plástica, então quer dizer que eu estou tendo alongamentos que se eu soltar
esta tensão que está ocorrendo, ela não volta mais ao seu estado inicial que era, não é? Então ela vai voltar tendendo a uma reta, né, que é paralela aqui à fase elástica, tá bom? Tendendo, tá? Nem sempre é. E o que? Observe, ó, quando a minha tensão for zero, agora eu tenho uma deformação permanente nessa peça. Então, quando isso ocorre, tá vendo? Eu tenho uma fase aqui, ó, eu tenho um ponto daqui para a direita que eu vou chamar toda essa fase aqui de fase plástica. Fase plástica. E antes, como que a gente vai chamar? Antes é a fase elástica. Antes é a fase elástica. Elástica, grave isso, fase elástica. Por que que eu estou começando já a falar disso aqui agora? Pelo seguinte fato, daqui a pouco a gente vai falar de lei de Hooke. E a lei de Hooke, ela só é válida na fase elástica, não é isso? Ela só vale até o ponto de proporcionalidade, que é onde eu tenho a virada da fase elástica para a fase plástica. E esse gráfico eu desenhei ele dessa maneira, não foi coincidência, tá? Como eu comentei do CA50, a característica das curvas do ácido CA50 tem essa cara, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse gráfico e essas fases do CA50 até o seu ponto de ruptura, que vai acontecer aqui, mais ou menos nesse ponto aí, tá? Ok? Entenderam mais ou menos como vai funcionar? Então, eu tenho uma fase inicial, que é reta. Essa fase nós chamamos de fase elástica. Eu vou chegar num ponto de proporcionalidade. A partir daquele ponto, não é? Eu vou ter fase plástica. Na fase plástica, observe o que, é que vai acontecer. Se eu descarrego o meu material, eu vou voltar a uma fase inicial, mas só que com uma deformação permanente. Tá, tem uma coisinha que vai acontecer imediatamente após a fase elástica aqui, que é o que nós vamos chamar de escoamento. Tá bom? Escoamento. O que é o escoamento? É quando a tensão tende a ficar constante e eu vou ter grandes deformações. Característica importantíssima quando a gente fala no CA50. Ok? Vamos avançar aqui. Então, já trazendo aqui esse exemplo que eu acho muito importante, CA50, principalmente para engenheiros civis aí que estão estudando, vão estudar dimensionamento, é importante a gente sempre olhar para a resistência característica de escoamento. Então, quando eu falo em aço CA50, que é o desse primeiro gráfico aqui, ó, CA50, o que significa? Significa que o escoamento, a minha tensão de escoamento do meu aço vale 500 MPa. Por isso que a gente fala 50, tá? Esse 50 é para remeter esses 500 aqui, tá bom? Dos 500 MPa. Para qual aço, professor? Para todos? Sim, para todos. Independentemente da seção, foi o que eu falei. A ideia do gráfico, do diagrama de tensão e deformação é você caracterizar o material sem avaliar conforme ele está no espaço, conforme a seção que ele está, que ela está na estrutura, ok? Estou avaliando a propriedade do material em termos de tensão e deformação. Beleza? Então, gravou lá, CA50, então quer dizer que a tensão de escoamento, ou seja, eu limito, não é, a minha utilização desse aço em termos de dimensionamento a 500 MPa. E o CA60, que é o exemplo aqui da tabela de baixo. Observe aqui, ó, 600 MPa, CA60, tá bom? Então, que é a característica de escoamento. O que é o escoamento? É quando eu tenho uma grande deformação no material, não é isso? Eu tenho uma grande deformação específica, tendendo ao quê? A manter a mesma tensão, ok? Antes de ter o ganho de resistência, que é uma característica desse material, que a gente vai falar agora. Então, aqui um exemplo do CA50. O CA50 ele tem essa curva característica que a gente está percebendo aí, tá? Vou colocar aqui CA50. Observe aqui, ó, temos aqui a tensão, né? Olha lá, ela dada em MPa, e temos aqui a nossa deformação específica. Temos aqui a fase elástica, que nós acabamos de comentar, né? Olha só, onde aqui eu tenho o σe. Esse σe me indica aqui, ó, que é a tensão de escoamento da peça, né? No caso aqui, como aqui é 500, desculpa, é o CA50. No nosso caso aqui, nós temos um escoamento que inicia aproximadamente em
500 MPa, ok? Deste ponto de proporcionalidade para a esquerda, nós temos a fase elástica, né? Desse ponto para a direita, nós temos a fase que nós vamos denominar de plástica. Agora observe, tá vendo? Eu acabei de comentar com vocês que tem uma fase que nós vamos ter um grande acréscimo de deformação específica, não é isso? Tendendo a ter uma mesma tensão na peça, tá vendo? Essa fase nós vamos chamar de escoamento, certo? Não é à toa que nós vamos limitar, né, os nossos dimensionamentos às tensões de escoamento do aço, né? E além disso, a gente pega lá e ainda minora esse valor em σS, né? De acordo com a NBR 6118, a gente pode minorar aí, ó, sugestão de 15%, reduzir em 15%, ou seja, dividir por 1,15, ok? Dito isso, então nós temos uma fase que é elástica, que é essa fase inicial, onde a gente vai ter aqui a recuperação completa do material, quando a gente tira o carregamento. Depois o material ele entra numa fase de escoamento, onde a gente vai ter uma grande deformação tendendo a uma mesma tensão. E o interessante é que esse material, após se você continua aumentando a tensão, ele vai ter uma recuperação, ele vai ter um novo ganho de resistência até atingir uma tensão máxima. Aí isso aqui gera dúvidas dos alunos. Professor, então se atingir uma tensão máxima, ele vai romper lá na tensão máxima. Não, pior que não. Ó, depois que eu passo essa tensão máxima, eu vou ter uma fase de estricção. O que é essa fase de estricção? É quando você está lá no ensaio do aço, né, do CA50, estamos lá tracionando ele, tá? Tracionando, aí ele vai, entra nessa fase aqui, ele vai ter a fase de escoamento, depois ele tem um acréscimo, né, de recuperação aqui, de tensão. Aí depois o que é a estricção? Digamos, como se fosse o afinamento dessa barra, então você vai ter uma abrupta perda de seção. Vai acontecer uma situação muito parecida com isso aqui, ó, no aço antes dele romper. Quando ele faz isso aqui, ó, quando ele atinge esse ponto, nós chamamos de estricção. Então ele já passou do seu ponto de resistência máxima e está indo ao seu ponto de ruptura. Beleza? Então, essas são as fases, né, de um diagrama tensão-deformação do CA50. Bem característico, muito cobrado em prova, e super importante, né, para quem for aprofundar os estudos aí, depois lá em dimensionamento de estruturas de concreto armado, né, é um gráfico aí que você, quando bater o olho, você tem que saber de que se trata. Aí aqui tem mais dois exemplos, tá? Aqui nós temos um exemplo de diagrama tensão de formação de uma liga de alumínio, tá bom? Ele vai ter essa característica, a gente não tem aquele escoamento bonitinho definido, né? Bem definido, igual a gente acabou de ver, mas observe, ó, o escoamento, o ponto de escoamento dele, da tensão do escoamento, é o ponto quando eu saio da fase elástica, tá vendo? Então, deste ponto aqui para a direita no gráfico, nós vamos ter a fase que nós vamos denominar de fase plástica. Então, se eu tiro o carregamento em qualquer ponto aqui desse corpo de prova, que seja, eu não vou ter mais o quê? O meu material conforme ele estava no início, né? Então, eu vou ter já um material que vai ser previamente deformado. Ok? Aqui eu tenho um outro gráfico, né? Que são aços, né? Com teores diferentes de carbono, né? Então, se eu tenho um aço puro, observe, eu vou ter a partir de um certo momento aqui, ó, eu vou ter uma grande deformação, né? Então eu tendo a ter um escoamento maior. Olha lá, eu vou o quê? Aumentando o teor de carbono, tá vendo, ó? Com baixo teor de carbono, aí eu vou ter um escoamento aqui mais definido, né? Mais ou menos nessa fase, depois até um ganho de resistência. Ó, com alto teor de carbono, ó, eu vou ter um escoamento aqui também que é definido, mas da mesma maneira, ó, ele vai ter essa mesma característica de ter um acréscimo, né, de ganho de resistência após o escoamento. E um aço temperado, né, olha lá, eu tenho uma grande fase aqui, né, elástica, ele vai ter um aço super resistente e após esse ponto de proporcionalidade aqui, você vai estar próximo do ponto de ruptura, tá bom? Que mais aqui que a gente pode falar? Agora a gente pode entrar na lei de Hooke, né, e entender de onde sai essa relação. Essa relação, pessoal, sempre relacione ela, essa relação sempre relacione é ótimo, né? Mas essa relação sempre
sempre traga ela para o diagrama tensão-deformação, que ela vem de lá, ok? A primeira coisa, essa relação ela só é válida na fase elástica, tá bom? Ela só é válida na fase elástica. Grave isso aqui, por favor. Ela não é válida na fase plástica. Por quê? Porque ela é uma relação que você retira da fase elástica. Você não vai tirar essa relação da fase plástica. Quer ver? Observe aqui a situação. Ó. Aqui nós temos o nosso ponto de escoamento, né? Aqui nós temos a nossa tensão, que nós vamos entrar no limite de escoamento. Então, nós temos um ponto aqui, chave, né? Que a gente não pode passar dele, ok? Então, nós vamos fazer uma avaliação até este ponto. Porque eu sei que as tensões dessa tensão de escoamento para baixo, se eu descarrego o meu corpo de prova, seja ele lá um pino, né, que eu estou tracionando, seja ele lá um corpo de prova de concreto que eu estou comprimindo, né, para encontrar lá a sua resistência, se eu estou dentro dessa fase aqui, na hora que eu descarrego, esse material vai voltar com suas dimensões originais, ok? Então, o que eu posso fazer? Ó, eu sei que essa parte aqui, na vertical, eu sei que é a minha tensão. E se eu trouxer esse limite até o meu eixo das deformações específicas, eu vou ter uma deformação tal qual que eu estou dentro da fase elástica, não é isso? Então, se eu trouxer esse cara aqui para fora, olha só, vou estar desmembrando esse cara do gráfico, eu vou ter um triângulo retângulo. Vocês concordam comigo? Ó, porque eu sei que é uma reta, isso aqui eu trouxe na vertical, e aqui eu estou com o meu eixo das abscissas, não é isso? Então, olha só, aqui eu tenho uma certa angulação alfa e lá em cima eu tenho uma certa angulação beta, né? O somatório dos dois aí vai ter que dar 90 graus, se eu estou falando de um ângulo, de um triângulo retângulo. Eu sei que agora a hipotenusa do meu triângulo retângulo desculpa, a hipotenusa não, pessoal, desculpa. Eu sei que esse cateto oposto a um ângulo alfa vai ser a minha tensão. E eu sei também que o cateto adjacente a um ângulo alfa vai ser a minha deformação específica. Ok? Então, se eu fazer uma relação de triângulo e trouxer isso aqui para cá, e eu fizer tangente de alfa, quem que eu vou ter? Como que a gente faz aqui? Relação trigonométrica, tangente de alfa. Eu estou falando de qual relação? Cateto oposto dividido pelo meu cateto adjacente. Não é isso? Lembraram lá? E agora, pessoal, o que eu posso fazer? Eu posso isolar essa tensão. Se eu isolo essa tensão, eu vou ter uma relação da seguinte maneira. Ó. Tangente de alfa vezes quem? Vezes a minha deformação específica. Tá vendo que eu já tenho algo aqui muito parecido com o que eu já é proposto pela lei de Hooke? Sim. Mas observe aqui, a tangente de alfa não é a inclinação da reta na fase elástica, não é isso? Não é a inclinação da reta na fase elástica, seja ele o material aqui do meu diagrama tensão-deformação? Sim. E isso é a própria definição de módulo de elasticidade, que é esse Ezinho aqui que a gente vai acabar de ver. Então, esse E, ele é proporcional, tá bom? À tangente de alfa do meu diagrama de tensão-deformação. Ok? Com isso, a gente consegue o quê? Demonstrar a nossa lei de Hooke. Então, a lei de Hooke é isso, pessoal. Por isso que ela caracteriza o material. Quem que eu estou falando? O modo de elasticidade. Porque cada material vai ter o seu próprio diagrama tensão-deformação. Com um alfa definido do material. Entendeu? Então, cada material vai ter a sua inclinação específica. Então, se eu estou falando em mudar o modo de elasticidade, em outras palavras, eu estou falando em mudar o material. Tá bom? Grave isso, porque isso vai servir muito lá quando você for fazer estudos de deformações, lá na frente, quando você for aplicar as equações de elástica, né? Você vai trabalhar com rigidez, aí rigidez é quem? É o famoso EI, né? E o EI quem que é? O EI é a multiplicação do modo de elasticidade vezes a inércia. Então, isso aqui ó, vai definir as deformações no material, né? Claro que vai, porque veja bem, eu estou falando do material, eu estou falando como esse material está, não é? Como que a seção desse material está no espaço, então é isso que vai definir, claro, isso tudo em função de um carregamento, né?
seja um momento, seja, sei lá, uma carga axial, seja um cisalhamento, né, que eu esteja trabalhando, seja uma torção, né? Então, vai depender de quem? Do esforço, né? Vai depender do material. Então, quando eu falo em material de agora para frente, eu quero que vocês lembrem sobre modo de elasticidade e como esse material está, né? Qual a seção desse material, qual a inércia desse material. Perfeito? Dito isso, a gente pode completar aquele exemplo que a gente fez na aula anterior, né? Na aula anterior lá a gente calculou Poisson, se eu não me engano, desse problema aqui, né? E nós achamos lá um Poisson do alumínio, que era cerca de 0,3 aproximadamente, né? Coerente, né, com o material alumínio. Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Uma barra de alumínio de 60 milímetros de diâmetro é tracionada em uma máquina de ensaio. Em certo instante, a força aplicada é de 16 kg forças, enquanto que o alongamento medido na barra é de 0,238 milímetros em um comprimento de 300 milímetros e o diâmetro diminui em 0,0149 milímetros. Calcule o modo de elasticidade do material. Tá, então a gente já tem aqui a nossa deformação específica longitudinal, né? Que é o que a gente vai precisar para a gente jogar lá na nossa lei de Hooke. Não é isso? Isso aqui foi calculado na aula anterior, tá bom? Se tiver dúvida nisso aqui, ó, volte na aula anterior. Nós fizemos todo o cálculo de deformação específica transversal, de deformação específica longitudinal, porque basicamente é isso aqui, né, que eu preciso para encontrar quem? Para encontrar Poisson. Não é isso? Aí nós encontramos lá o valor absoluto desse cara aqui. Bom, se tiver dúvida nisso, volte na aula anterior. Como que a gente vai fazer para calcular isso aqui? Eu já sei que esse modo de elasticidade está escrito de que maneira? Ó, 0,793 por mil, não é? E eu comentei com vocês na aula passada que isso aqui é simplesmente você dividir por mil. Da mesma maneira que tem o porcento, não é? Porcento a gente não divide por 100? Então, quando tiver essas duas bolinhas aqui, ó, é por mil. Então, seu módulo de desculpa, sua deformação específica longitudinal, ela pode ser escrita da seguinte maneira: 0,0000793, tá bom? Para não ficar dessa maneira grande, a gente pode simplesmente mudar como será escrito. Vamos, como que é a lei de Hooke? Vamos enunciá-la aqui, ó. Tensão é proporcional ao modo de elasticidade vezes a deformação específica. Neste caso aqui é a longitudinal que nós vamos utilizar para fazer esse cálculo. Eu não quero calcular o modo de elasticidade? Sim, então vamos isolar ele, né? Então vai ficar modo de elasticidade será igual a quem? Ó, a minha tensão, esse cara está multiplicando, passa dividindo. Esse aqui nós temos o dado, não temos? É esse dado aqui, ó. Tá, e a tensão? Como que eu faço para calcular a tensão? Vamos lembrar o conceito de tensão? Tensão nada mais é do que o quê? Uma força, não é isso? Neste caso aqui é a força P, dividido pela minha área de aplicação. Não é isso? É isso. A gente não tem o diâmetro dessa seção aqui? Temos o diâmetro. Se a gente tem o diâmetro, quem que a gente consegue calcular? A gente consegue calcular a área. Não é isso? É isso. Então, vamos lá. A carga vale quanto? 16 mil, não é isso? Dividido pela área. Como que é a área? Em função do diâmetro. Pi d ao quadrado. Cadê o d aqui? Vale quanto? 60, não é isso? Ó? 60 ao quadrado. Dividido por 2? Não, dividido por 4, né? Se eu estou fazendo em função do diâmetro, eu tenho que dividir por 4. Aí, quando você fizer essa continha aqui, ó, vai ficar assim, ó, vai ficar lá 16 mil, né? Dividido pelo valor da área. 2827,4. 2.827,4. Quando você fizer esse cálculo aí, ó, você vai ver que a tua tensão ela vai valer 5,66 quilogramas força, tá vendo? Aqui está em quilogramas força, e aqui eu utilizei a área em... Eu entrei com diâmetro em milímetro, tá vendo? Então aqui, ó, aqui é por milímetro quadrado, tá bom? E se eu quiser transformar isso aqui em megapascal, porque eu estou acostumado a trabalhar com tensão em megapascal, professor, como que eu faço? Quilograma força por milímetro quadrado, para você transformar em megapascal, é só você multiplicar pela gravidade, vezes 9,81. Então, você vai ter que a tensão, ela vai valer 55,52 MPa aproximadamente, tá bom? Aproximadamente esse valor aí. Professor, eu posso multiplicar por 10 aí para facilitar um pouquinho
a minha conta? Pode. Eu não vejo problema, mas eu gosto sempre de multiplicar para ficar com um valor mais aproximado. Com isso, o que que a gente pode calcular agora? Com isso, nós estamos liberados, né? Para a gente poder fazer o cálculo do módulo de elasticidade. Tá vendo? Agora a gente já tem a tensão e a deformação específica longitudinal já foi dada desde o início do problema, né? Então, com isso, ó, substituindo os valores, nós temos que E vai ser quem? Vai ser 55,52 divididos por 0,0000793. Então, você vai ter que o E vai ser igual a aproximadamente aqui, né? 70.000 MPAs. Aí, se você quiser transformar isso aqui, ó, para outra unidade, eu sou acostumado a trabalhar com um módulo de elasticidade. Vou até mudar a cor aqui para ficar um pouco melhor visível. Eu gosto de trabalhar com módulo de elasticidade em gigapascal. Em gigapascal, sou acostumado a ver assim em gigapascal. Né? Então, quando eu vejo um número lá de módulo de elasticidade, vou chutar do aço, mais ou menos 210 gigapascal. Né? Então, vou chutar aqui do alumínio, é em torno de 70, né? O módulo de elasticidade aqui do alumínio. E assim você consegue brincar e definir alguns materiais. Então, observe aqui ó, que o nosso módulo de elasticidade deu 70.000, mas deu megapascal. Atenção à unidade, ó, se foi 70.000, mas foi megapascal. Então, se eu dividir isso aqui mais uma vez por 10, eu vou ter que o módulo de elasticidade vai ser o quê? Vai ser aproximadamente 70 gigapascal. Ok? Coerente, né, com o material alumínio, né? Coerente com o material alumínio. Se eu for pesquisar em algumas tabelas, né, os modos de elasticidade de alguns materiais, de alguns metais, você vai ver que o do alumínio sempre vai estar em torno aí de 70. Ok? Então, coerente aí com o que é proposto na realidade, né? Então, esse exercício ele é bem legal, porque ele faz assim, a gente ter que calcular passo a passo, né? Toda essa parte básica de deformação específica, de coeficiente Poisson, trabalhar com a lei de Hooke, né? Entender o que é o módulo de elasticidade, entender a deformação específica longitudinal aqui, que vai ser necessário para esse problema. E é um assunto muito importante aí que a gente vai levar para o resto do nosso curso. Tá bom, pessoal? Obrigado. Até a próxima aula.